Você já sentiu que tem algo te segurando, mas não consegue explicar o quê? Como se estivesse tentando avançar na vida, mas algo invisível puxasse você de volta? Talvez você esteja preso, não por correntes, mas por algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Hoje, você vai enxergar o que está te travando por dentro e descobrir como cortar essa corda de uma vez por todas. Você já se sentiu preso, mesmo sem algemas, sem portas trancadas, sem ninguém te impedindo de sair. É estranho, mas acontece o tempo todo. Acordamos, seguimos a rotina, tomamos decisões, mas algo dentro de nós parece travado. É como se estivéssemos andando com uma corda invisível amarrada nos pés. A vida anda, mas nunca flui. Essa prisão não tem grades, mas é real. Ela mora em silêncios nunca quebrados, em escolhas feitas para agradar os outros, em medos antigos que se disfarçam de prudência. E o mais perigoso, a gente se acostuma com ela. A maioria das pessoas vive assim, livres por fora, aprisionadas por dentro. E é exatamente aí que mora o drama silencioso da nossa geração. O mundo vende a ideia de liberdade. Seja você mesmo, siga seus sonhos, você pode tudo. Mas ninguém ensina o mais importante: como se libertar daquilo que a gente nem sabe que nos prende. Esse vídeo não é só mais um conteúdo motivacional, ele é um espelho. E talvez, pela primeira vez, você vai enxergar a corda invisível que está segurando a sua vida no mesmo lugar há anos. E a pergunta que você vai precisar responder é: você vai continuar vivendo preso ou vai encarar o que está te prendendo de verdade? Você já parou para pensar que talvez a sua vida esteja sendo comandada por uma história que nem foi você que escreveu? A verdade é dura. Grande parte das suas decisões, o que você aceita, o que você evita, o que você acredita ser possível, está sendo ditada por crenças que foram plantadas em você desde a infância. E o pior, a maioria delas são invisíveis, você nem percebe que elas estão aí. Só sente o peso. Não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. É melhor não arriscar. Eu preciso me encaixar. Frases como essas não são só pensamentos. São programações internas, automáticas, silenciosas, mas extremamente poderosas. Elas são as verdadeiras cordas invisíveis. E elas apertam cada vez mais quando você tenta se mover em direção a algo novo. E sabe qual é o truque mais cruel dessas crenças? Elas te fazem acreditar que você é o problema, quando na verdade o problema está nas ideias que você nunca questionou. Neste exato momento existe uma versão sua, mais leve, mais livre, mais corajosa, que está sendo sufocada por uma narrativa que não é sua. Mas a pergunta é: você vai continuar vivendo a vida que te ensinaram ou vai começar a construir a sua própria? O medo é sutil, ele não grita, ele sussurra. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. A maioria das pessoas acha que medo é aquele pânico paralisante, o suor frio, o coração acelerado. Mas o medo mais destrutivo é o que se veste de lógica, de prudência, de responsabilidade. É o medo que diz: não agora. Espere mais um pouco. E se der errado? Você tem contas a pagar. Esse medo se esconde nas suas escolhas mais simples. Quando você diz sim, só para não desagradar. Quando você recusa uma oportunidade porque não é o momento certo. Quando você se sabota antes mesmo de tentar, só para não lidar com a dor de fracassar. Você acha que está no controle, mas é o medo que está guiando o volante. E o mais cruel, ele se alimenta da sua zona de conforto. Ele te abraça ali, te elogia, te protege, mas também te paralisa. E todo dia que você obedece ao medo, você enfraquece a sua coragem, até ela virar só uma lembrança distante de quem você poderia ter sido. Mas hoje, aqui, você tem uma chance de enxergar, de perceber
quantas das suas decisões foram feitas por você e quantas foram impostas pelo medo que você nem percebeu que estava lá. Porque no final, a verdadeira pergunta não é: você tem medo? A pergunta é: você está vivendo para se proteger ou para se libertar? Você se sente no controle da sua vida? Sinceramente, porque é fácil acreditar que sim. Você escolhe o que comer, onde morar, com quem se relacionar, mas a verdade é: o quanto dessas escolhas são realmente suas, o que chamamos de controle. Muitas vezes é só uma ilusão bem maquiada. A gente acorda, trabalha, paga contas, tenta ser alguém, mas tudo isso seguindo um roteiro que nunca foi questionado. E aí vem a grande revelação. Você pode estar vivendo no piloto automático e chamando isso de liberdade. Quantas vezes você já adiou um sonho por causa da razão? Quantas decisões você tomou para atender expectativas dos outros? Pais, chefes, amigos, sociedade? Quantas vezes você sentiu que estava no comando, mas no fundo era só medo, culpa ou necessidade de aprovação disfarçados de lógica? Você pode estar segurando o volante da sua vida, mas com o GPS travado nas coordenadas de outra pessoa. E o pior, quanto mais tempo você vive assim, mais distante você fica de si mesmo. Até que um dia, sem nem perceber, você se torna apenas uma versão editada, apagada do que um dia sonhou ser. Mas agora você está aqui. E talvez essa seja a primeira vez que você olha para isso de frente. Porque o verdadeiro controle não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de mudar a rota, mesmo sem saber exatamente onde vai dar. Chega um momento em que não dá mais para continuar fingindo. Você percebe que não é o cansaço que está te travando. Não é a falta de tempo, nem de dinheiro, nem de apoio. É algo mais profundo. Algo interno, é a corda invisível que você vem carregando há anos e que agora precisa ser cortada. Mas como cortar algo que você não vê? Como se libertar de crenças, medos e padrões que já viraram parte de quem você é? A resposta está na consciência. Porque o que você reconhece, você pode transformar. O que você encara, perde o poder de te dominar. Romper com a corda invisível não é um ato externo, é uma decisão interna. É o momento em que você para de negociar com a sua verdade, em que você escolhe, de uma vez por todas, parar de viver pela metade. Isso vai doer? Talvez. Vai assustar? Provavelmente. Mas também vai libertar, vai expandir, vai te reconectar com quem você nasceu para ser. E é agora que tudo muda. Não quando o mundo lá fora para de gritar, mas quando pela primeira vez você escolhe ouvir a sua voz interior com mais força do que qualquer ruído externo. A corda pode ser invisível, mas a sua liberdade pode ser real. Você não precisa mais viver preso a uma história que não é sua. A corda invisível pode até ter te controlado até aqui, mas agora você tem a escolha de cortar. O silêncio que você teme é o mesmo que pode te libertar. E se isso fez sentido para você, inscreva-se agora e venha com a gente construir uma vida de mais verdade, mais coragem e mais consciência.